que a dinâmica do professor Nunes, mas me sinto na obrigação de dizer uma palavra ou uma frase sobre a genética. Não estou representando a área de genética, mas queria lembrar que o departamento de genética, ao longo desses anos, fez um número razoável de titulados, hoje eles se espalham por todos os estados do país. E, para provar, nós temos contribuído para a pós-graduação da Faculdade de Medicina. Hoje, nós temos mapeado no departamento aonde eles estão e o que eles produzem em suas respectivas faculdades. Mas não falamos em nome do departamento, mesmo porque outra pessoa seria muito mais importante de fazer essas considerações. Então, vou fazer muito simplesmente uma digressão a respeito da pós-graduação da Faculdade de Medicina, na qual hoje se completa, ou esse ano se completa uns 30 anos, dos quais eu tive a honra de participar durante 7 anos e meio, praticamente. Portanto, dos 36 de professor universitário, uma boa parcela deles eu dediquei à pós-graduação da nossa faculdade. Evidentemente que é uma tarefa muito difícil você fazer julgamento de competência, mas eu acho que a competência é inquestionável na medida em que todos os que me precederam demonstraram a certeza de que a Faculdade de Medicina inaugurou no princípio dos anos 70 um curso de pós-graduação com 13 áreas, sendo 6 básicas e 7 de aplicação. Já em 73 foi criada também uma outra área, que foi a da traumatologia e da ortopedia. E em 77 criou-se a patologia. Portanto, ficamos com 15 áreas. Eu assumi a pós-graduação, a coordenação da comissão de pós-graduação da Faculdade de Medicina no meio do ano de 88. E isso marca, de uma certa forma, a segunda fase da pós-graduação na nossa faculdade. Na medida em que é por essa época que o Estatuto da Universidade, hoje já um pouco ultrapassado, é criado, em 88, e são criados também os conselhos centrais de graduação, pós-graduação, cultura, extensão e pesquisa. Portanto, é uma fase diferente daquela relatada pelo professor Dalmo, na qual a USP decide pelos conselhos centrais, tanto de pesquisa quanto de pós-graduação, cultura e extensão. Nessa fase é que são criados os conselhos e, portanto, toda a regulamentação e legislação parte das câmaras centrais, da avaliação da Câmara Curricular e da Câmara dos Recursos, é onde se estabelece e se colocam no papel as normas que darão o norte para a pós-graduação da Universidade de São Paulo até os dias atuais, evidentemente, com modificações ao longo desse período. Então, essa fase de 88 a 95, enquanto presidente da Comissão de Pós-Graduação, foi um trabalho árduo também, na medida em que, tendo aprendido com o passado, realizamos a atualização da pós-graduação, inclusive com a própria mudança do espaço físico. A nossa pós-graduação foi instalada no fundo do prédio atual, numa pequena sala, e por aí ela permaneceu anos e anos. Durante a administração do professor Dal, fizemos a transferência da pós-graduação para uma casa do campus, adequadamente reformada para tal, e hoje a pós-graduação da Faculdade de Medicina é um ponto de referência desse campus. Não foi tão fácil fazer isso, na medida em que não dispunhamos de verba
suficiente para o mobiliário. A CAPES, pela primeira vez, começou a dar para as comissões de pós-graduação financiamento específico, e com esse financiamento, e auxiliado pela própria Faculdade de Medicina, foram instalados todos os equipamentos e todas as condições para que, administrativamente, a pós-graduação da Faculdade de Medicina tivesse uma autonomia, isso depois de muitos anos de funcionamento. Então, esse é um fato relevante na medida em que se desligou a pós-graduação fisicamente do prédio da Faculdade de Medicina. É como se nós tivéssemos cortado o cordão umbilical. Mas foi tudo muito bem elaborado, de maneira que hoje ela está muito bem instalada e reconhecida. E sobre a importância da pós-graduação para a faculdade, é fantástico o que os dados demonstram, na medida que ela influi na própria produtividade dos seus docentes, ela influi na formação de futuros docentes para o próprio campus, e ela influi dentro do contexto maior da relação da produção científica com a graduação e com a área médica. Então, do ponto de vista do que eu vivenciei na pós-graduação da faculdade, eu penso que nos meus 36 anos de USP, os 7 que eu passei na pós-graduação foram os mais prazerosos e os que mais me gratificaram ao longo de todo esse tempo. É certo que a pós-graduação ela tem que se adequar ao mundo moderno. E muito foi feito e tem sido feito. Porque se nós pudéssemos exagerar um pouco, nós poderíamos dizer que o próprio país muda a partir da instalação e oficialização, institucionalização da pós-graduação. Ele muda porque ele começa a formar recursos humanos necessários ao seu desenvolvimento. E eu vejo que nesse ponto não é nem um exagero nós dizermos que a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, através da sua comissão de pós-graduação, através dos seus docentes, dos seus funcionários, ela contribuiu, irá contribuir ainda mais para o futuro. Porque eu vendo aquele folder, não é? O passado, o presente e o futuro, e tendo no convite, antecipando ao meu nome a palavra exatamente eu me sinto no passado. Mas eu queria dizer o seguinte, que o passado vai ser o que nós pudermos plantar agora, no presente. E o futuro será isso. E o passado é uma parte daquilo que foi plantado por outros no passado. O presente é exatamente a continuidade de um passado que vingou, que deu um norte e que foi continuado e acrescido. E o futuro será aquilo que nós vamos fazer daqui para frente. De maneira que, pessoalmente, para mim foi absolutamente gratificante ter participado de todo esse tempo, trabalhando com vários conselheiros, por 7 anos e meio praticamente, em prol daquilo que deu absolutamente certo. E eu espero que o futuro seja ainda mais brilhante. Muito obrigado. Meus agradecimentos ao professor Cristina. E agora o professor Voss, Wilson César. A minha intenção é ser também breve, rápido nessa explanação. Agradeço o convite por estar aqui hoje, agora representando o passado mais recente da comissão. Passado recente. Bom, eu pretendo mostrar para vocês alguns dados, né, da nossa análise, alguns dados
no desempenho da nossa pós-graduação, agora mais recentemente, né, principalmente na última década, e colocar alguns pontos que foram motivo de discussão recente do presente da nossa pós-graduação e que eu acho que são importantes para o futuro, para as perspectivas futuras dos nossos diferentes programas. Então, a nossa pós-graduação, como já foi dito aqui, ela tem atualmente, né, 16 programas. Esses são os chamados básicos, né, de áreas básicas. A patologia está no meio termo, né, entre os básicos, e esses são os nossos programas de áreas clínicas. Bom, o importante aqui são esses dois programas que eu destaquei com asterisco, a imunologia básica e aplicada e a saúde mental, que são mais recentes na nossa estrutura de pós-graduação e que apresentam características especiais que eu vou enfatizar um pouco mais, que serão um ponto de destaque que eu quero colocar para a nossa discussão, ou agora ainda de manhã, ou no período da tarde. Próximo, por favor. Bom, o desempenho da nossa pós-graduação até o ano de 2001 mostra esses dados, né? Quanto a matrículas nos diferentes programas básicos de área clínica, totalizando aproximadamente 4.500 alunos já envolvidos, ou titulados, ou em processo de obtenção do seu grau de mestre ou doutor. A pós-graduação no ano de 2000 tem 900, atualmente 900, quase nessa parte 900 a 1.000 alunos em andamento. Quer dizer, esse número é variável durante o ano, né? Ele começa com o máximo e depois ele vai diminuindo progressivamente, à medida que os pós-graduandos, mestrandos ou doutorandos vão se titulando nos diferentes meses do decorrer do ano. E esse é um outro dado que merece nossa atenção, que é o número de alunos que ingressaram nos nossos diferentes programas desse ano 2001, foi de 276, e que eu vou imediatamente comparar para vocês com o nosso número de titulações, porque é importante nós termos presente, né, que o fluxo dentro dos diferentes programas tem que ser bem mantido, um bom fluxo, né, quer dizer, de modo que o número de alunos que ingressam nos diferentes programas, esse número atual de 2001 é um número que sofreu um aumento significativo em relação a anos anteriores, por modificações que ocorreram em diferentes áreas de concentração, né? Mas esse número tem que ser compatível com o número de titulações que nós estamos conseguindo atingir nas diferentes áreas, de modo que não tenha estagnação no processo, né? E eu tenho uma dinâmica, um fluxo bem adequado. Próximo, por favor. Bom, então em relação ao número de titulações, né, nós também totalizando de 71 do início dos diferentes programas até 2000, nós já titulamos, né, 2.789 pós-graduandos, 1.682 em nível de mestrado, 1.107 em nível de doutorado. E esse foi o desempenho das áreas básicas e das áreas clínicas. Bom, nós vamos ver a seguir que também nós estamos crescendo nisso, né? Pelo menos do ponto de vista quantitativo, em termos de número de alunos que são titulados em mestrado ou doutorado, e esse é o nosso máximo, atingido durante o ano de 1999. Nós conseguimos, nesse ano, e aí nós temos algumas explicações para esse bom desempenho, ótimo desempenho, né? No ano de 99, nós conseguimos titular 225 pós-graduandos, sendo 126 em mestrado e 99 em doutorado. Bom, um outro aspecto que é importante, né, é que essa escola já há algum tempo, né, definiu que a sua prioridade, principalmente nos programas de área de aplicação, de área médica, é o doutorado. O doutorado, nós estamos conseguindo pelo menos aproximar o número de titulações em doutorado no nível de mestrado, mas ainda essa prioridade não se expressa claramente, né, nos números de titulados que vem sendo
obtido. Próximo. Bom, analisando a evolução dessas titulações por décadas, né, aqui os dados de mestrado na Faculdade de Medicina como um todo, nós vemos que na década de 70 nós tínhamos aqui 1981, 80 cresceu, década de 90 já atinge níveis muito significativos, próximos de 1000 titulados durante essa década. Próximo. A mesma coisa ocorreu com o doutorado, né? 121 na década de 70, 350 na década de 80 e chegando a quase 600, 700 doutores na década de 90. Bom, analisando os dados, né, como que esses pós-graduandos terminam ou o seu mestrado ou o seu doutorado, surgem aspectos que são muito preocupantes. Um deles é esse. Qual é o tempo médio que nós estamos atingindo nos últimos 5 anos para chegar às titulações, ou de mestrado ou de doutorado, seja nas áreas básicas, seja nas áreas de aplicação. Nós estamos ainda, esse é o número de meses, né? 35,3 meses para atingir o mestrado na média, na área básica, esse é o número de anos, o doutorado, quer dizer, nós ainda temos tempos de titulações, né, muito altos dentro da nossa estrutura de pós-graduação. Quer dizer, nós estamos ainda demorando muito para chegar a formar o nosso mestre e o nosso doutor. Bom, com isso, é claro, né, o nosso mestre ou doutor, ele atinge a sua titulação com uma idade muito avançada, como já foi referido aqui, podendo chegar até já ser vovô quando vira doutor dentro da nossa estrutura de pós-graduação. Bom, esse tempo médio, analisado por décadas, também não mudou muito, né? Infelizmente não mudou muito. Nós esperávamos uma queda maior, uma melhora nesse tempo de titulação. Isso não ocorreu de forma significativa, principalmente comparando a década de 80 para a década de 90. O mestrado, o próximo, a mesma coisa se observa no doutorado. Próximo. Bom, as nossas áreas, então, têm sido avaliadas, né, durante esses últimos anos, desde 94 até 2000, pela CAPES. Essa avaliação CAPES é um elemento fundamental da estrutura da nossa pós-graduação em nível nacional, e o desempenho das diferentes áreas, né, o resultado que vem se obtendo, ele é bastante satisfatório. Quer dizer, muitas áreas estão melhorando o seu nível de avaliação, atingindo níveis de excelência, comparado a padrões internacionais, como a farmacologia, a fisiologia, a genética, a imunologia, a básica e aplicada, né? E áreas de aplicação, áreas clínicas, como a neurologia, que atingiu a nota 6 nessa última avaliação também, e muitas outras estão mantendo um padrão de qualidade satisfatório. Quer dizer, ainda nós temos que prestar atenção que algumas áreas têm tido uma queda, são poucas, mas algumas têm tido uma queda nas últimas avaliações, o que merece, evidentemente, uma atenção institucional especial para que elas possam ser reestruturadas, revitalizadas e possam melhorar o seu desempenho. Bom, eu, finalmente, gostaria de colocar para vocês 3 pontos em destaque que merecem a nossa discussão, a nossa análise mais aprofundada. Um deles, o primeiro deles, é a avaliação de orientadores, dentro de um processo de recredenciamento continuado do corpo de orientadores dos diferentes programas de pós-graduação. Quer dizer, isso nós fizemos aqui há alguns anos atrás, né? É um processo de avaliação do desempenho de cada indivíduo, de cada docente orientador dentro do seu programa, né? E isso gerou muita discórdia, muita discussão, levamos aí diferentes agressões por esse processo, né? Mas eu acho que ele foi muito importante para vitalizar muitas das nossas áreas de pós-graduação. Quer dizer, aquele desempenho que eu mostrei para vocês, de 99, atingindo um nível de 225 titulações, foi muito reflexo
desse processo de avaliação de orientadores, de recredenciamento, que foi desenvolvido especificamente no ano de 98 e 99. Então, nós temos, né, isso eu sei que as diferentes escolas têm se reunido, como o Marquinhos citou, o Irineu também, né, tem se reunido para também fazer um processo desse tipo de uma forma continuada e bem estabelecida em critérios bem lastreados, aí, né? Tanto no desempenho do indivíduo como formador de recursos humanos, né? Como orientador, no nível de mestres e doutores que ele vem formando, como na sua produção científica e como também na sua atividade didática. Bom, o outro aspecto, né, que eu gostaria de destacar, e que eu acho que nós poderíamos discutir um pouco mais também, é o mestrado na área médica. Quer dizer, que já foi levantado aqui anteriormente, em outras apresentações. Eu estou convencido que o mestrado, principalmente nas áreas de aplicação, perde sentido. Nós já temos um programa de residência que é um programa um programa pós-graduado, tá certo? E que ajustado de alguma forma, pouco ajustado, né? Ele pode representar a etapa do mestrado na área médica. E nós devemos cada vez mais incentivar os nossos programas de pós-graduação, os nossos orientadores e os nossos pós-graduandos para ir diretamente para o doutorado nas diferentes áreas. Bom, e um último ponto de destaque que eu acho é com relação à estrutura dos nossos programas de pós-graduação. Bom, não há dúvida, como aqui o Dr. Dalma apresentou bem, né, o início da nossa pós-graduação foi lastreada em cima dos departamentos existentes. Isso era lógico, deveria realmente acontecer, porque eram nos departamentos da nossa faculdade que nós tínhamos um lastro de pesquisa de atividade científica. E ali, então, se lastreou um programa de pós-graduação. Hoje, eu acho que nós temos que passar por uma etapa a seguir, tá certo? Nós temos que rever essa estrutura dos programas, de modo que nós podemos criar programas com mais coerência temática, com maior característica de multidisciplinaridade, de características interdepartamentais. E por isso que eu destaquei lá, anteriormente, no início da apresentação, o programa de imunologia básica aplicada e o programa de saúde mental. São programas mais recentes dentro da nossa pós-graduação e que ganham ou que têm essa característica de coerência temática e de multidisciplinaridade que nós acho que devemos procurar para a nossa estrutura de pós-graduação. Muito obrigado. Eu deixaria aberto, se alguém quisesse alguma pergunta, se quisesse fazer algum comentário, ficaria à disposição. Senhor Galo, o senhor quer carteira de gravação? Quero parabenizar os organizadores, o Marquinhos, toda a equipe, por esse evento que eu acho que é muito importante repensar o olho no presente e no futuro, né? Agora, eu que acompanhei o módulo antigo dessa faculdade, porque eu entrei aqui como aluno de graduação em 1962, então eu pude pegar essa transformação e pegar duas fases, né, aqui muito bem reportadas e analisadas pelos expositores. Mas uma coisa que me chamou muito a atenção, revendo, uma coisa que eu já tinha observado como
participante ativo da pós-graduação no meu departamento e tendo atuado em outras áreas do conhecimento por ter um interesse na interdisciplinaridade, é que, na verdade, nós estamos voltando um pouco ao esquema antigo, né, de valorização do pesquisador e da atividade científica, capacidade de produção, né, de conhecimento do pesquisador. Então, um pouco a volta ao passado, como tudo acontece na evolução natural das coisas, no mundo físico e biológico, evidentemente com as modificações que são inerentes ao progresso e ao sistema organizacional. Então, nesse aspecto, eu sinto um pouco que a gente está voltando ao passado, que eu acho bom, porque o convívio do laboratório realmente é um local ideal onde se fabrica, no bom sentido da palavra, não mecanicamente, mas no bom sentido da palavra, o pesquisador e o indivíduo que vai ser capaz, inclusive, de se aprimorar no alto. Uma coisa que me preocupa muito na pós-graduação são as exigências, às vezes, da CAPES, que tendem, ao fixar uma série de parâmetros, incluindo o tempo, incluindo uma série de outros parâmetros que foram aqui bem comentados, que não vale a pena nesse momento discutir, eles fazem com que a criatividade, né, do pesquisador, tanto na escolha do projeto como no desempenho do pós-graduando, seja cada vez mais sacrificado. Quer dizer, eu sinto hoje que eu, no esquema antigo de pós-graduação, né, eu tinha uma liberdade muito maior. Eu sentia muito menos tolhido em termos de criatividade do que eu vejo hoje os meus pós-graduandos com aquela fixação dos relatórios exigidos pelas instituições de fomento, etc. Então, eu acho que um detalhe importante também é claro que a gente não pode, evidentemente, se afastar dos controles de qualidade, dos indicadores de qualidade. Mas é preciso deixar um espaço para a criatividade e não se fixar absolutamente nos parâmetros. Tem que ser tantos anos, tantos meses, tantos orientadores, tantos pós-graduandos por orientador, dar uma margem para que essa criatividade não seja tão sufocada. Todo o processo de formatação, né, ele leva à otimização de algumas coisas e leva ao sacrifício de outras. É como uma medicação. A medicação sempre tem efeitos colaterais. E esse sistema, que é tão que aprimorou-se em uma série de aspectos, ele tem as suas ações colaterais também, os seus efeitos colaterais. E no meu modo de ver, um dos efeitos é justamente não dar espaço à criatividade e não dar espaço, às vezes, a uma formação. Ele se preocupa, às vezes, mais com a informação e não com a produção do conhecimento, mas com a profissionalização da publicação. Então, hoje eu vejo alguns pós-graduandos serem especialistas em publicação, mas não têm um conhecimento proporcional àquilo que publicam. Eu queria saber o que os debatedores que viram o passado, que viveram o presente, que têm uma visão muito mais ampla do futuro do que eu tenho a dizer nesse respeito. Professor Dalmo. Acho que é oportuna a fala do professor Galo. Eu queria fazer uma abordagem em que a pós-graduação tem uma matriz pedagógica, mas ela, em essência, ela é uma inspiração ideológica. É isso que motiva a pós-graduação. Ela foi proposta começou a ser discutida em 1965, terminou em 1970, e ela tem as suas raízes na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1961. Então, se nós formos examinar a situação atual, compará-la com a situação passada, como discutiu o Galo, nós temos que examinar se as raízes conceituais são as mesmas. Até mesmo porque o discurso
de estrutura hoje é diferente do que é. Essa consideração do conteúdo ideológico é essencial, porque ela vai orientar, ou ela vai influenciar situações outras. Vou exemplificar com duas. A figura do orientador. A figura do orientador é uma figura primordial. Conversava com o professor Velasco. Quando, na implantação do sistema, nós não tínhamos a experiência de orientadores de ensino de programas de pós-graduação. Nós tínhamos experiência com orientadores de certas atividades de emergência. E precisamos rever esse conceito à luz atual. O segundo são os indicadores. Quais são os indicadores que nós vamos usar como referenciais? Indicadores de desempenho. Esses indicadores estão atrelados à ideologia que amarra. Se a ideologia que amarra é a formação de pesquisadores, então todos os desempenhos se justificam. Se a ideologia é a ampliação de quadros docentes na expansão dos cursos da área superior, os indicadores serão outros. Se nós estamos falando de que a ideologia atrelar ao desenvolvimento tecnológico, não sei o que isso representa. Mas, enfim, é alguma coisa diferente da abordagem pedagógica. Os indicadores serão outros. Os indicadores serão outros, quaisquer que sejam esses elementos. O orientador, indicador de desempenho, em função da matriz ideológica que o inspira. Então, eu acho que é necessário que façamos uma reflexão sobre a matriz ideológica que gerou aquela pós-graduação e a situação atual. Situação atual, não, situação futura, Acho que o Galo tocou num ponto que, na verdade, a única coisa que discorda é que a capa que você põe. Na verdade, é a comunidade nossa que está lá que impôs essas regras. Eu acho que o novo modelo exatamente vem em cima do que você está falando. Eu, para avaliar o custo de pós-graduação, se você me der o número de orientadores, as linhas de pesquisa, o que eles publicam, a produção dele, o que eles formam, e o produto final, onde está e o que está fazendo, basta. Aqueles índices, aquelas coisas, para mim, não precisa nada. Se você tiver isso, o produto final e o orientador aqui, está resolvido o problema, dentro do que ele colocou. Quer dizer, se nós vamos formar pesquisadores, o índice vai ter que ser realmente o que ele está produzindo de conhecimento. E o pós-graduando que ele formou, o que é que está fazendo depois. Isso é importante, e não aquele que põe o título no consultório, que é o que você está cansado de ver. Agora, com isso, a criatividade está na relação orientador-orientante. Dentro disso, quer dizer, os projetos que você vai criar no seu pós-graduando dependem da criatividade dos dois. Não tem uma formatação de cursinho, de coisa, é a vivência do indivíduo no ambiente de trabalho, que seja clínico ou básico, é que vai dar criatividade para que vai surgir. Esse é o ponto fundamental que nós cerceamos com uma formatação muito rígida. É cursinho disso, é tanto crédito daquilo, é exame de não sei o quê, é postura, não sei o que lá, e na verdade você deixa de lado aquele fator fundamental que é o desenvolvimento da tese. E aí eu acho que nós vamos ter muito mais liberdade. Eu só discordo de uma coisa que o Firmino está falando, quando a CAPES diz assim, a CAPES somos nós. Eu tenho dúvida de que a CAPES somos nós. A CAPES é um grupo que está lá. Eu não sei se é bem essa democracia. Depende, nós elegemos um coordenador, mas todas as pessoas que compõem, que analisam, que avaliam os programas de pós-graduação, elas não são dessa maneira. Agora, eu não sei, agora eu queria só discutir em relação ao que foi colocado. Acho que nós temos que repensar em alguém dos programas de pós-graduação.
tenho dúvida de que nós estamos num momento de mudanças e que se essas mudanças, eu não sei quais são essas mudanças, nós estamos tentando achar caminho, mas que tem que ocorrer mudanças, eu acho que está ficando claro com as apresentações, nós passamos por fases da pós-graduação, né? E acho que agora nós estamos chegando no momento que tem que ser uma outra fase. É um modelo melhor, você tem um único programa, como o senhor disse, né? Voltando àquilo lá atrás, que tem um único programa, sendo orientador, parece que essa é um direcionamento hoje. Eu acho que nós estamos na fase de mudar. Como a mudança, somos nós que vamos ter que imaginar e achar esse caminho. Isso me parece que é o momento da mudança. Eu acho que por isso é muito oportuno essa reunião aqui, comemorando os 30 anos, mas de todo jeito, uma parte de que as instituições, não só aqui, a casa que está fazendo, organizando este evento, mas todas as instituições, principalmente aqui do Estado de São Paulo. Né? Eu também vou falar de maneira semelhante, mas eu acho que a CAPES, embora possa ter pequenos problemas que eu consideraria mais burocráticos do preenchimento do relatório, eu acho que aí está talvez o principal problema, porque você tem tanta coisa para preencher, talvez o essencial não seja tão caprichado quanto necessitaria. Eu acho que a CAPES está desempenhando um papel excelente. Eu acho que se não houvesse a CAPES, ela não teria a qualificação de pós-graduação que nós temos hoje. E eu diria que ela tem errado muito pouco. Acho que dá para contar nos dedos onde a CAPES sua terra. Então, eu acho que isso aí tem sido um parâmetro importante. Deve continuar assim, é natural que, como está sendo dito, um aperfeiçoamento aqui ou ali. Mas eu destacaria como um papel positivo no ensino superior brasileiro essa avaliação que a CAPES faz dos cursos de pós-graduação, apenas para comentar esse fato. Eu acho que ela dá ampla liberdade para que o processo de criatividade apareça em todos os sentidos. E eu tenho a impressão que se a gente resolver essa questão burocrática dos relatórios aí, que eu acho que realmente é um exagero, certo? Você fica colocando trabalho apresentado no congresso, tudo as aulas que você deu, alunos de iniciação, pode ter um certo valor, mas eu acho que a gente exagera no relatório CAPES. Eu acho que fora esse ponto, o critério que é usado pela comissão permanente realmente está muito bom. Acho que pode até ser aperfeiçoado, mas está no caminho certo. Meu comentário é mais de ordem genérica. Nos últimos tempos eu tenho refletido sobre o processo de criação. E essas reflexões se estenderam para procurar um paralelismo entre a criação do artista, da arte e do cientista. Em vários pontos comuns. Um dos pontos comuns é o contato com o mestre artesão. Isso vale também para o ensino da medicina. É o mestre artesão que lhe ensina as posturas que dão poder. Esse é o ponto inquestionável do processo de formação. Mas não é suficiente. Se vocês forem ver um trabalho de grandes chamados gênios, e a maior parte do pessoal que passa por aqui, poucos são gênios, né? O próprio Leonardo da Vinci trabalhou um Verrocchio numa escola de arte, pintou muito anjo como coautor, fez iniciação científica, equivalente à iniciação científica, em vários trabalhos, que ele parece um pouco pintor menor, mas todos esses grandes pintores e artistas e os cientistas aprenderam noção de perspectiva, né, fazendo um paralelo de epidemiologia, de estatística, ou seja, precisa ter uma disciplina intelectual, seja ela na criação artística, seja ela na criação científica, e a disciplina intelectual, ela passa por um mínimo de curso. Eu acho que o que nós devemos dosar, na minha visão, os cursos estão demais, da parte acadêmica. A própria comissão de pós-graduação da escola, nas duas últimas gestões, já deu uma enxugada, né, na parte acadêmica formal, nas chamadas aulas, nos chamados créditos. Eu continuo achando que o caminho que nós vamos ter que buscar é esse equilíbrio entre a convivência com o orientador e o mínimo de cursos formais que tem a disciplina intelectual. Um outro aspecto que eu vejo da vantagem dos aspectos do sistema de pós-graduação nosso, também fazendo um paralelo com a arte, você vai ver que na história da arte, vários desses grandes que se tornaram grandes nomes passaram por fases, certo? Visitando outros países. A Itália é um lugar muito visitado,
e aprendendo, até copiando e mimetizando grandes autores. Quer dizer, o intercâmbio científico e as vantagens da pós-graduação é permitir que você possa ter contato também com pesquisadores de outras áreas que não o seu orientador, para aprender novas técnicas, novos modos de enfoque. Então, o processo também, essa é uma grande vantagem dos campos de pós-graduação nosso, é interdisciplinaridade. Não limita só ao orientador. Então, acho que o futuro ele vai passar por esse equilíbrio, entre o contato com o orientador, a interdisciplinaridade, o contato com os outros orientadores e um número mínimo de cursos formais que possam dar para a disciplina intelectual que tanto o cientista quanto o artista tem que ter. Essas são as minhas considerações. Eu queria fazer dois comentários sobre uma, que é essa valorização da relação orientador-orientado, professor-aluno, no programa de pós-graduação. Quer dizer, eu não tenho dúvida que esse é o elo fundamental do sistema. Quer dizer, uma boa relação orientador-orientado dá excelentes resultados, não tem dúvida. Só que se nós formos fazer uma avaliação ampla dos orientadores que nós temos à disposição, nós temos bons orientadores, mas nem todos são bons, tá certo? Esse eu acho que é o nosso grande problema. Quer dizer, se restringir a relação orientador-orientado, nós vamos, em muitas situações, limitar a formação do nosso pós-graduado. O programa mais estruturado surgiu justamente para eliminar esse problema que existia no passado. Quando nós tínhamos bons orientadores, os docentes que eram formados nessa escola ou em outras escolas eram muito bons, ficavam muito bons também. Mas nem sempre nós tínhamos esses bons orientadores à disposição, e muitas vezes o pós-graduando, ou o indivíduo que pretendia uma carreira acadêmica, era prejudicado por uma limitação de contato e de processo formativo. Então, a ampliação do programa, a chance de o indivíduo entrar em contato com outros orientadores em diferentes disciplinas, ou numa interdisciplinaridade, que dá, acho que um lastro ainda maior para o sistema de pós-graduação. Bom, o outro aspecto aí que foi abordado principalmente pelo Irineu, e que foi repetido agora, é a ideia da formação de um programa único para a área médica. Quer dizer, eu acho que essa proposta ela vem tentando corrigir um erro do passado também, né? Da estrutura que foi montada. Quer dizer, no passado todo mundo queria ter o seu programa, tá certo? Todo mundo quis ter o seu programa. E ele foi, em algumas instituições, eu acho que São Paulo mostra bem isso, ele foi muito parcelado em pequenos programas que se viu que não dá certo mesmo. Quer dizer, eles ficam limitados, pequenos, quer dizer, de baixa produtividade formativa e acadêmica. Bom, então agora nós não podemos também querer voltar ao começo de tudo, né? Ao boom inicial, tá certo? Com um único programa. Ele pode até funcionar bem mesmo. Ele vai dar ótimas chances de opções, né? Para o caminho do pós-graduando com o seu orientador. Pode propiciar uma boa interdisciplinaridade, mas eu acho que nós temos que tomar um certo cuidado. Nós temos sim que manter programas que tenham mais amplitude, ou criar programas que tenham mais amplitude temática, tá certo? Mas que eles tenham, eu acho que eles devem ter sempre uma certa coerência temática, que é um ponto que nós destacamos aí na apresentação. Senhores? Eu acho que a resposta de presidente, eu acho que dá para entender bem que o fundamental da programação é a relação do orientador com o orientado. Eu sou da escola antiga, aquela escola que o orientador era no dia a dia, ajudando o aluno, o aprendiz, ajudando nas suas pesquisas, no seu experimento, conversando com o orientador praticamente 24 horas por dia, entre aspas, claro, à noite não, né? Mas às vezes à noite também, tá certo? Às vezes à noite também, escutando música na casa do governo, discutindo alguns problemas políticos na casa do governo, etc. Para mim, a pessoa
no que foi dito aqui. O sistema está realmente massificado. Massificado, sim, estruturado de tal forma que você tem que sair em 24 meses a 30 meses no máximo do mestrado, não é isso? A CAPES exige isso. Ou 48 a 50 meses do doutorado. Há que ter aí a versatilidade ou a inteligência dos programas para achar tempo, para dar um pouco de ociosidade ou de ócio aos estudantes. Tá certo? Ele tem que ter um pouco de tempo livre. Isso não é só para o pós-graduando, não. Também o graduando deveria ter. Ter um pouco de tempo livre para poder refletir um pouco, pensar um pouco, fazer alguma coisa que ele permita crescer ele mesmo. Não é isso? Eu acho que essa coisa é importante. Ócio. Não ócio. Mas acho que essa é uma coisa importante. E bata a tecla. O que decide o futuro de alguém, de um jovem que está na fase de crescimento formativo, é o orientador e o ambiente em que ele vive. Por isso, não é só o orientador que é importante, é o departamento que é importante, é a instituição que é importante, é a filosofia universitária que é importante. O programa tem que ter relevante para poder estimular. Se você entrar naquela sua proposta inicial, não, me cerceia, eu só tenho que sair 24 meses, tem que sair um mês, 24. Isso acho que essa é a única coisa errada da CAPES. Eu concordo com o Saad aí que a CAPES, se não tivesse feito exigência, os nossos resultados finais obtidos nos últimos anos não seriam esses que nós apresentamos em qualidade. Provavelmente formação de recursos humanos. O termo humanidade talvez ainda deixe a desejar, mas tem que ter um ambiente para favorecer isso. Isso tem que ser institucional. Posso só complementar uma coisa? Eu acho que a gente gostaria de ver o rigor da CAPES, o Ministério da Educação, aplicar assim, no ensino de graduação, como fecha cursos de pós-graduação, fechar os cursos de medicina que tem um desempenho muito ruim, certo? Só para mostrar que a gente gostaria de ver isso transposto para a graduação e para a residência mesmo. Eu queria fazer. Queria comentar 3 aspectos do que foi debatido aqui. Um primeiro se refere a essa questão do professor Dom, da matriz ideológica que sustentou a implantação da pós-graduação. Eu diria que é uma matriz ideológica com definições filosóficas muito importantes. Eu acho que a gente teve no Brasil, a implantação da universidade e da pesquisa foi muito tardia, quando ela já tinha um avanço muito grande na Europa e nos Estados Unidos. É muito recente esse processo no Brasil. E as nossas universidades, elas surgiram de uma tradição de escolas meramente de ensino de terceiro grau, sem uma base científica. Na verdade, a base científica veio dos institutos de pesquisa que foram implantados no Brasil, tipo o Butantan, os Malfus, antes das universidades. E, na verdade, como dizia o professor Rocha e Silva, essas foram as primeiras escolas de pós-graduação do país. Esses institutos que formaram a primeira base, a primeira leva de pesquisadores que depois foram sustentar o desenvolvimento das universidades brasileiras, quando houve a migração desse pessoal dos institutos para as universidades. E, paralelamente a isso, um outro aspecto que ocorreu no país foi a implantação das agências de pesquisa, tipo CAPES, CNPq, FAPESP. Então, esta foi a base que se formou antes da implantação da pós-graduação. Em cima desta base que se constituiu os programas de pós-graduação, uma base científica, e aí a grande batalha ideológica que foi na década de 50 e começo dos anos 60, que o professor Dalmo se referiu à Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 61, que na verdade foi a primeira que estabeleceu claramente a definição do binômio ensino-pesquisa nas universidades brasileiras. E aí se formou a base da pós-graduação. Como vários colocaram aqui, quer dizer, não é possível fazer uma pós-graduação séria, fazer um desenvolvimento de formação de pessoal pós-graduado sem uma base de pesquisa. Certo? E foi isso que se formou anteriormente e permitiu a implantação deste modelo.
Obviamente, como foi referido anteriormente, a gente não tinha no país experiência com esses programas. Então foi implantado um modelo, este modelo foi bem sucedido, mas como foi comentado aqui, ele tinha vários e tem vários pontos de estrangulamento. Alguns desses pontos eu acho que foram removidos, outros eu acho que ainda permanecem, ainda a serem discutidos e remodelados. Mas em cima disso eu acho que tem um outro aspecto que está atual e que em cima dele depende do nosso futuro. É a questão da condição em que se coloca os paradigmas do conhecimento hoje, certo? A questão multidisciplinar e a questão interdisciplinar. Certo? Isto está havendo uma grande movimentação na área de pesquisa. Na área de pesquisa essas barreiras já foram rompidas, mas eu acho que ainda o grande desafio está em romper isto nos cursos de pós-graduação e também de graduação. Certo? Este eu acho que é o grande desafio hoje. E os modelos terão que ser revistos tanto na graduação quanto na pós-graduação para acompanhar toda essa questão dos novos paradigmas multidisciplinares e interdisciplinares. Eu acho que, e aí eu coloco uma questão que talvez a gente tenha que pensar bastante, é que não dá para discutir esses novos modelos da graduação, da pós-graduação, descolado também das mudanças que vão ter que ser feitas na graduação. Eu acho que foi feita uma referência aqui pela diretora da Faculdade de Medicina de Botucatu,